Um bolo de chocolate tão gostoso que vai se tornar o seu bolo favorito. Essa receita não é para iniciantes, mas leva ingredientes simples e acessíveis e eu vou explicar o passo a passo em detalhes para você conseguir fazer esse bolo comigo. Meu nome é Catarina Choi e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate vegano. Perfeito para um bolo de aniversário, o sabor do chocolate é um dos mais amados e apreciados do mundo. A boa notícia também é que essa receita vegana é tão gostosa que mesmo quem não é vegano vai amar e não vai perceber a diferença. Essa é uma receita gringa de bolo de chocolate, então nosso bolo vai ser coberto de creme de margarina. E antes que vocês me mandem os comentários falando isso e aquilo da margarina, deixa eu te explicar uma coisa. Margarina é o substituto da manteiga na confeitaria. Enquanto a manteiga é feita de gordura animal proveniente do leite, a margarina é feita de gordura vegetal. Então a manteiga vegana que você ama, na verdade, é uma margarina, ok? Enfim, um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo inteiro falando só de margarina, explicando tudo de margarina que vocês quiserem saber, mas por hoje é só isso. Mas Catarina, posso substituir a margarina por alguma outra coisa? Nesse caso não, mas o bolo é seu, então você pode pegar o que você gostar da minha receita, misturar com uma outra receita de brigadeiro ou chantilly e criar o seu próprio bolo. Então primeiro vamos untar e enfarinhar 3 formas de 20 centímetros de diâmetro. Agora ligue o forno a 180 graus Celsius no modo convencional ou 170 no modo ventilador e bora preparar essa massa. Para o vídeo não ficar muito longo, eu deixei todos os ingredientes e quantidades na descrição do vídeo, então já pausa para você checar a lista de ingredientes e quantidades e você deixar todos os ingredientes assim prontos para você fazer esse bolo comigo. Em uma tigela grande, vamos peneirar o cacau em pó, a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o sal, peneire e misture. Em uma outra tigela, misture a água fervente, o açúcar, o vinagre, o óleo vegetal, o café solúvel instantâneo e o leite vegetal. Misture bem até o açúcar se dissolver e agora é só adicionar a mistura líquida na mistura seca. E mexa até que tudo esteja bem combinado. Despeje a massa nas formas e leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Gente, no meio da gravação o meu microfone quebrou, então eu vou ter que ficar com esse negocinho aqui. Espero que não incomode muito o som. Ok? Esse negócio bonito. Espero que não incomode vocês. Depois que o bolo esfriar um pouco na forma, retire eles da forma e coloque em alguma coisa assim para que ele possa respirar por todos os lados e esfriar por completo. Esse bolo tem uma massa leve e macia que é perfeita para receber o recheio delicioso de margarina que vem a seguir. Para fazer o recheio, primeiro vamos misturar o açúcar de confeiteiro e o cacau e depois peneirar. Agora vamos bater a nossa margarina vegana até que ela fique cremosa. E se você não tiver uma batedeira, não tem problema. Você pode derreter a margarina vegana no seu micro-ondas e misturar com o cacau e o açúcar de confeiteiro. Adicione o extrato de baunilha e o sal e misture.
Adicione a mistura de cacau e açúcar gradualmente. Você vai ver que a margarina vai ficar um pouco grossa, mas aí você adiciona aos poucos o leite vegetal até essa mistura ficar bem homogênea e o creme ficar bem cremoso. Depois que o bolo esfriar por completo, retire um pouco da parte de cima se tiver muito arredondado. Repita o processo com todos os bolos. E passe um pouco de leite vegetal nas camadas. Para me ajudar a confeitar, eu vou usar um saco de confeiteiro, mas se você não tiver ou se não quiser usar, tudo bem. É só você usar a própria espátula para colocar o creme em cima do bolo e espalhar. Eu vou mostrar também como faz. Primeiro vamos colocar um pouco do recheio no prato para ajudar a segurar o bolo. Daí a gente coloca a primeira camada do bolo em cima. Agora, com a espátula, a gente coloca um pouco de creme em cima e tenta espalhar, tentando deixar o mais reto possível. Agora, com o saco de confeiteiro é a mesma coisa. Com o saco de confeiteiro fica um pouco mais fácil. Eu vou colocar um pouco da camada também, tentando deixar o mais reto possível. E se não ficar reto, tudo bem, a gente pode sempre consertar com a espátula. E antes de confeitar por fora, é muito importante deixar esse bolo na geladeira por uns 15 minutos antes de continuar para ele ficar mais estável. Principalmente se aí onde você mora estiver tão quente que nem tá aqui agora. Agora, com um bolo mais durinho, vamos confeitar ele por fora. E se você sentir que ele ainda está instável, você pode colocar um palito no meio e voltar ele para a geladeira por mais uns 15 minutos. Antes de confeitar o bolo de verdade, eu gosto de passar uma camada fina de manteiga, de creme de manteiga, margarina, no bolo todo. Isso é para segurar qualquer migalha ou pedacinho de bolo que possa se soltar na hora de confeitar o bolo de verdade. Eu vou usar um saco de confeiteiro para colocar um pouco de creme e usar uma espátula para alisar, mas como eu disse antes, se você não tiver um saco de confeiteiro, você pode colocar com a espátula mesmo. Então, enquanto eu estou fazendo isso, o que sobrar do creme na espátula você não coloca de volta no restante do creme, hein? Se você não estiver usando o saco de confeiteiro. Limpa a espátula em um potinho separado, porque o que sobrar do creme aqui vai estar cheio de migalhas do bolo e você não quer essas migalhas aparecendo. Quando você terminar essa primeira camada, deixe seu bolo na geladeira por, de novo, pelo menos 15 minutos. E quando essa primeira camada estiver durinha e gelada, vamos fazer a camada final. Se você sentir que as camadas ainda estão se mexendo, pode colocar na geladeira por mais uns 15 minutos e toda vez que você sentir que ele está meio instável, coloca na geladeira. É melhor fazer isso devagar do que ter um bolo quebrado na hora da festa. Novamente com o saco de confeiteiro, dessa vez eu vou colocar mais creme por fora e vou alisar novamente com uma espátula. Se a cobertura não estiver ficando tão lisa quanto você quer, não se preocupe. Depois que você tirar da geladeira e o creme estiver bem durinho, você pode alisar com uma espátula de metal ou com uma colher, que o creme vai ficar perfeito. Tente não usar todo o creme, porque vamos precisar de um pouco para fazer a decoração final. Depois de cobrir o bolo, deixe ele descansar na geladeira por 1 hora antes de colocar a ganache. Queremos que o bolo esteja bem gelado para as gotas ficarem bem bonitas. Para fazer a ganache, vamos precisar de creme de coco, que é a parte sólida do leite de coco. Então você pode fazer o leite de coco em casa e deixar na geladeira até separar, ou comprar uma lata de leite de coco e deixar na geladeira sem mexer por uns 2 dias. Que quando você abrir, o creme já vai estar sólido e separado na parte de cima e vai ser fácil só retirar com uma colher. Vamos esquentar o creme de coco no micro-ondas por alguns segundos, só até começar a borbulhar. Agora jogue por cima do chocolate picado ou em gotas e espere alguns minutos. Misture até ficar homogêneo e deixe esfriar em temperatura ambiente por 1 hora.
Coloque a ganache em um saco de confeiteiro ou use uma colher de sopa e teste primeiro em alguma superfície para ver se está escorrendo bem. Se você sentir que a ganache não está escorrendo muito bem, você pode colocar de novo por alguns minutos no micro-ondas, alguns segundos no micro-ondas, mas não deixe esquentar muito, senão vai derreter todo o creme de margarina na hora de decorar. Aqui você pode usar uma colher de sopa, mas eu gosto do efeito com o saco de confeiteiro. Eu faço primeiro as gotas, depois eu preencho o meio e arrumo com uma espátula. Agora adivinha? Mais 15 minutos na geladeira para a ganache dar uma endurecidinha. Não vai ficar duro, mas vai dar uma estabilizada. Com a ganache gelada, pegue uma colher de chá ou de sopa e faça marcações onde você quer colocar as gotas de creme de margarina. Eu gosto de tirar um pouco da ganache para as gotinhas colarem melhor no bolo. Eu usei uma ponta de estrela bem cerrada para fazer essa decoração, mas eu acho que ficou muito marrom com marrom. Então eu decidi tirar as gotas, arrumar a ganache e decorar com frutas vermelhas. Deixe seu bolo na geladeira até a hora de servir. Espero que você aproveite muito essa delícia com todos aqueles que você vai compartilhar esse momento especial. Como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!